Olha, Tiago, o Brasil, evidentemente, tem que responder ao tarifaço. Ou seja, é um tipo de medida que, quando uma nação adota contra outras, exige uma resposta, porque você não pode assumir uma medida que lhe provoca prejuízo sem reagir a essa medida. Isso tem a ver com a construção da correlação de força entre as nações. Não é? Uhum. Então, o Brasil ele importa várias mercadorias dos Estados Unidos e vai ter que impor uma tarifa sobre essas mercadorias. O Brasil vai, na prática, vai dizer o seguinte: olha, vocês não querem mais comprar o nosso aço, o nosso alumínio, vocês estão impondo uma tarifa geral, mas que afeta também o Brasil, perfeitamente. Então, nós também não vamos vender para vocês as nossas mercadorias, nós também não vamos comprar as suas mercadorias. Uhum. Nós vamos passar a comprar de outros fornecedores, porque há alternativa para todas as mercadorias que os Estados Unidos vendem ao Brasil, há outras alternativas no mercado mundial. Não é? Então, é necessário reciprocidade, que é a palavra tecnicamente empregada, para que crie um ambiente que não envolverá apenas o Brasil, envolverá outros países, que tente obrigar o governo norte-americano a negociar, a reduzir esse chamado tarifaço. Né? É necessário ver em que área que o Brasil vai aplicar essa tarifa. Né? Ou seja, isso é o que deve estar em estudos no Palácio do Planalto, mas em que setor econômico dos Estados Unidos que o Brasil empregará uma tarifa de reciprocidade. Né? Há algumas alternativas. É necessário você tarifar sobre setores econômicos, evidentemente, para os quais haja alternativas de fornecimento. Né? Por exemplo, se só os Estados Unidos vendem, pelo menos com qualidade técnica e preço razoável, um determinado produto, não faz sentido você tarifar esse setor. Não é? Uhum. O Brasil acabaria arcando com prejuízo. O Brasil precisa escolher bem o setor que vai aplicar a reciprocidade. E aí vai para essa leitura agora. Quando você diz para procurar outros mercados, e obviamente isso também está na pauta, Breno, isso talvez possa construir, e aí é onde eu quero chegar na minha pergunta para você, um outro momento dos BRICS, né? Que é daqui um pouco mais aquela coisa de elaborar um fechamento mais do que comercial, né? Mais do que institucional comercial, de modo a, não obviamente porque não tem como lateralizar os Estados Unidos, mas de modo a tentar encontrar soluções pontuais para essa relação que cada vez mais parece inconstante e incerta com os norte-americanos, a partir do governo Trump, né? Ao mesmo passo que isso também cria aquela sinuca de bico, mais uma, que diante do medo da desdolarização, o Trump sempre vai mirar atingir os BRICS. Em que modo, ou de que modo, pode-se usar essa relação comercial a partir desse movimento que tenta tirar o protagonismo dos Estados Unidos na medição dessa força aí a partir dos BRICS? Olha, o BRICS ele não é uma unidade comercial, não é um mercado comum dos países que o integram. Ele não tem o perfil, por exemplo, que tem o Mercosul. Ele não é um mercado comum do Brasil, da China, da Rússia, da Índia, da África do Sul e dos outros países que agora se integram ao BRICS. Não tem essa característica, ainda não evoluiu para essa característica. Não é? E é complexo evoluir para essa característica, não é simples. Não é? Porque isso exige padronização tarifária, isso exige uma série de medidas que são bastante sofisticadas, porque os países que integram o BRICS, cada qual tem suas próprias especificidades, né? Suas próprias características. Então, às vezes, você zerar tarifas em determinados produtos pode provocar o caos na economia
de determinadas nações que seriam inundadas por produtos de outros países, provocando queda da economia, desemprego, etc. Então, é complexo isso, né? O mundo é organizado a partir de estados nacionais. O espaço geográfico essencial do mundo é o espaço do Estado Nacional. Né? E no espaço nacional se desenvolvem determinadas relações econômicas, determinadas especificidades econômicas que, quando você vai construir um mercado comum, elas têm que ser levadas em conta. Então, não imaginemos que o BRICS seja uma solução de curto prazo a esse tarifaço norte-americano, porque não é. Tá? A construção de um mercado comum leva muitos anos. Veja a Europa. A União Europeia, ela levou quase 40 anos para se constituir no mercado comum. Quase 40 anos. Desde o primeiro acordo do carvão, nos anos 50, até a criação da União Europeia, foram quase 40 anos. E veja que ainda tem problemas. Por exemplo, o Reino Unido não participa da União Europeia. Deixou de participar, saiu da União Europeia. Por quê? Porque um setor relevante da burguesia britânica e também da classe trabalhadora, claro, porque deu os votos para o famoso Brexit, para a saída do Reino Unido da União Europeia, considerou que o mercado comum desindustrializava o Reino Unido, retirava competitividade de setores da economia britânica. Então, é um processo muito complexo, que não vai ser de curto prazo, é um processo de médio para longo prazo. Para o BRICS constituir um mercado comum, nós estamos falando em décadas. Em décadas. Né? Então, esse não é um caminho. Esse não é um caminho. Nesse momento, nós temos uma crise no mundo. A crise é provocada porque o novo governo norte-americano, com Donald Trump, ele está encerrando o capítulo da globalização. Ele está dizendo assim, olha, o modelo que foi implementado a partir dos anos 80, que os Estados Unidos, pelo qual os Estados Unidos abrem o seu mercado interno, em troca dos demais países do mundo também fazerem o mesmo, de tal sorte que o que as corporações norte-americanas perdem em casa, elas podem recuperar com vantagem nos outros mercados, este modelo não interessa mais aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão erguer medidas tarifárias, vão fechar o seu mercado interno ou vão forçar os demais países a concessões mais favoráveis às corporações norte-americanas. Então, os Estados Unidos estão encerrando o capítulo da globalização. Trump terá força de ir até o fim nisso? A ver, porque alguns setores da burguesia norte-americana querem fechar o mercado interno e acabar com a globalização, e outros setores continuam a ganhar dinheiro com a globalização. É uma contradição no interior do empresariado norte-americano a esse respeito. Né? Então, não é certo que o Trump tenha forças para ir até o fim dessa política de fechamento do mercado interno através da guerra tarifária. Mas, de toda maneira, essa é a realidade que está posta agora. Os Estados Unidos encerraram o capítulo da globalização. Estão encerrando o capítulo da globalização. Isso coloca por terra praticamente todo o acervo de acordos da Organização Mundial do Comércio. Isso coloca por terra uma série de tratados e acordos que marcaram os últimos anos. Veja, os Estados Unidos enterraram o NAFTA, o Tratado de Livre Comércio das Américas, com o México e com o Canadá. Disseram, não queremos mais, isso está prejudicando a economia norte-americana, isso está exportando ativos para o Canadá e para o México em desfavor da burguesia norte-americana. De uma penada, eles rasgaram o NAFTA, que havia sido assinado no governo Clinton em 1994, que havia sido implementado pelo governo Clinton em 1994. Então, isso exige, isso é evidente, como os Estados Unidos continuam a ser o maior mercado do mundo, como os Estados Unidos continuam a ser a principal potência capitalista do planeta, como os Estados Unidos, mesmo em declínio, continua a ser, em termos relativos, a maior economia do mundo, isso tem uma interferência
na vida de todos os demais países. Quando você chega numa área sensível, como aço e alumínio, o que é o aço e alumínio? O aço e alumínio é o coração da indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica, embora ela pertença a uma outra geração industrial, não é a geração mais moderna da indústria, ela é a coluna vertebral da produção industrial. Porque um grande volume de mercadorias que conhecemos, uma grande parte da infraestrutura dos países, depende do aço e do alumínio. Não é isso? Então, quando os Estados Unidos aplicam os 25% sobre o alumínio e o aço, para importação de alumínio e aço para todos os países do mundo, os Estados Unidos estão dizendo: virem-se com esse problema. Ele está impondo uma redução produtiva, uma perda gigantesca para a produção de alumínio e aço dos demais países. Então, é natural que esses países reajam. Esses países têm que machucar os Estados Unidos. É fácil machucar os Estados Unidos? Não é fácil. Todo mundo vai rebolar para machucar os Estados Unidos. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque os Estados Unidos é um dos poucos países que, rigorosamente, pode fechar as portas para o mundo e se manter à tona. Os Estados Unidos podem viver sem comércio internacional. Quantos países podem viver sem comércio internacional? Poucos, né? Porque os Estados Unidos têm fontes de energia, os Estados Unidos produzem petróleo, os Estados Unidos não necessitam importar energia. Claro, teria que adotar medidas restritivas ao consumo interno, mas ele é autossuficiente em termos energéticos. Os Estados Unidos têm ou podem reconstituir com alguma rapidez praticamente todas as cadeias de valor. Os Estados Unidos ainda têm um império do dólar. Os Estados Unidos possuem reservas de força que não podem ser subestimadas. Não é? A possibilidade de machucar os Estados Unidos é mais setorial. Não é? Por exemplo, você atacar um setor agrícola exportador dos Estados Unidos como a indústria do algodão. Taxar o algodão norte-americano. Não é? Você taxar o setor mais vulnerável dos Estados Unidos, sobre o qual deve se exercer pressão, é o setor agropecuário norte-americano. Né? Então, você tem que escolher como machucar os Estados Unidos, porque você precisa levar o Trump à mesa de negociações. Né? Não é uma operação simples. Você vê que todos os países estão, digamos, estudando como reagir. Ninguém ainda chegou, nem mesmo a China, chegou com uma resposta assim clara. A China, o que ela fez é aplicar tarifas retaliatórias exatamente sobre os produtos agrícolas dos Estados Unidos. Tá? É o setor mais vulnerável. Né? O Brasil precisa ver onde é que vai aplicar isso. É provável que também tenha que estudar essa reciprocidade.